Oração do anjo da guarda para quando o medo tenta te derrubar e Deus te levanta em silêncio. O medo não chega anunciando sua intenção. Ele aparece aos poucos, infiltrado em pequenas preocupações que você tenta ignorar. Se apresenta como inquietação, como um pensamento insistente, como um aperto no peito que você não consegue explicar. Em alguns momentos, surge de forma repentina, como uma onda que toma conta do seu corpo e faz a sua mente acreditar que algo ruim está prestes a acontecer. O medo é astuto. Ele não precisa de muitos argumentos para derrubar alguém. Basta tocar a ferida certa, no momento certo, para fazer você duvidar até do que sempre acreditou. E é justamente nesses instantes, quando seu coração começa a tremer sem motivo, quando sua respiração fica curta, quando sua mente fica acelerada, quando seu corpo reage antes mesmo de você entender, que algo no espiritual se movimenta. Não é barulho, não é espetáculo, não é intervenção visível, é silêncio. Um silêncio diferente, firme, profundo, que parece envolver você mesmo quando o medo tenta puxá-lo para o chão. Esse é o silêncio onde Deus começa a agir. E é também nesse silêncio que o anjo da guarda se aproxima de você com mais intensidade. O medo tenta fazer você acreditar que está sozinho. Ele tenta convencer que ninguém vê o que você está vivendo, que ninguém entende a luta interna que acontece por trás dos seus gestos tranquilos, que ninguém percebe o esforço diário que você faz para continuar funcionando enquanto tudo dentro de você pede socorro. O medo cria uma sensação de abandono que é mais emocional do que real. E essa confusão interna pode ser tão poderosa que você começa a acreditar que até Deus está distante. Mas não está. Deus nunca se afasta do filho que sente medo. Ele se inclina. O anjo da guarda percebe o medo antes mesmo de você admitir. Ele vê quando a ansiedade começa a crescer, quando seus pensamentos começam a se confundir, quando seu coração começa a perder estabilidade. Ele se coloca ao seu lado de um jeito que você não sente, mas que sua alma reconhece. O anjo não espera o medo se tornar um gigante para agir. Ele se antecipa. Ele envolve você com proteção emocional, espiritual e mental, tentando impedir que o medo se transforme em desespero. A batalha entre o medo e a proteção divina começa muito antes de você perceber que algo está errado. O medo tenta paralisar. Ele tenta bloquear decisões, interromper movimentos, limitar sonhos, sufocar esperanças. Ele rouba sua paz aos poucos, como se estivesse apagando cada luz dentro de você. Mas é exatamente nesse momento, quando a escuridão emocional tenta se instalar, que Deus começa a trabalhar em silêncio. Ele não levanta a voz. Ele não grita sua presença. Ele age de modo tão delicado que apenas um coração atento conseguiria perceber. Mas mesmo que você não perceba, a ação continua acontecendo. A cura começa antes que o medo complete sua obra. Você pode não notar, mas enquanto tenta se acalmar, enquanto respira fundo, enquanto luta contra pensamentos que não pediu para ter, algo dentro de você se mantém de pé. Essa força que surge sem explicação não é produto da sua capacidade, é intervenção divina. É o anjo segurando sua alma. É Deus impedindo que o medo ultrapasse limites que poderiam ferir sua fé. É o céu trabalhando no silêncio, porque nesse momento você não suportaria um movimento mais barulhento. E talvez seja esse o ponto central. O medo faz barulho, mas Deus trabalha no silêncio. O medo grita, mas o anjo sussurra. O medo confunde, mas Deus organiza. O medo tenta derrubar você rapidamente, mas Deus levanta você lentamente, de forma sólida, de forma profunda, de forma permanente. A ação de Deus não é impulsiva, é precisa. Ele não responde ao seu pânico com pânico. Ele responde com calma, estabilidade e presença. Se você chegou até aqui, provavelmente está vivendo um momento assim. Um momento em que o medo tenta ganhar espaço demais dentro de você. Um momento em que dormir parece difícil, respirar parece pesado, viver parece cansativo. Um momento em que você tenta entender por que está sentindo tudo isso e não encontra explicação racional. Mas saiba disso. Se você está ouvindo essas palavras hoje, não é coincidência.
é resposta, é toque, é cuidado, é o céu dizendo de forma discreta que ainda está aqui. E ao longo deste vídeo, você vai entender o que acontece no espiritual quando o medo tenta te derrubar. Vai descobrir como o anjo da guarda luta por você nesse combate silencioso. E vai perceber como Deus te levanta exatamente nos instantes em que você mais pensa que está caindo. O medo não começa no corpo. Ele começa na alma. Antes de acelerar o coração, antes de travar a respiração, antes de fazer suas mãos tremerem ou sua mente se perder em pensamentos confusos, o medo toca regiões profundas do seu interior. Ele entra devagar, como quem não quer ser percebido. Testa a sua vulnerabilidade, observa as brechas emocionais, identifica as feridas que ainda não cicatrizaram. E é ali, nesse território invisível, onde tudo é mais sensível, que o anjo da guarda percebe primeiro. O anjo não precisa ouvir suas palavras para entender que você está com medo. Ele lê o seu coração, lê a sua alma, lê os lugares onde você tenta não mexer. Ele sente o desequilíbrio emocional que cresce silenciosamente, quase imperceptível para você mesmo. Ele percebe quando você começa a se afastar das pessoas sem saber por quê, quando você perde o interesse em coisas que antes davam alegria, quando a ansiedade aparece disfarçada de preocupação comum, quando suas noites ficam mais longas, seus pensamentos mais intensos, sua paz mais frágil. Ele observa tudo isso com atenção, porque sabe que o medo raramente chega de uma vez. Ele é construído em camadas. Existe um momento específico, e muito importante, que quase ninguém percebe. O momento em que o medo deixa de ser um sentimento e começa a se tornar uma atmosfera dentro de você. É quando você acorda com uma sensação estranha, vive o dia com um peso no peito, vai dormir com a mente cansada. Não é pânico, não é desespero. É um estado emocional alterado que ainda não ganhou forma, mas já está afetando sua alma. E é exatamente nesse instante que o anjo da guarda entra em ação. Para o anjo, esse é um alerta espiritual. Ele sabe que, se não agir agora, o medo pode se transformar em algo maior. Ansiedade generalizada, desânimo profundo, paralisia emocional, perda de identidade espiritual. Por isso, antes mesmo que você reconheça o que está acontecendo, o anjo da guarda já está se posicionando. Ele vigia seus pensamentos, protege sua mente contra influências externas, sustenta suas emoções para impedir que elas colapsem de uma vez. Ele cria barreiras invisíveis para impedir que o medo avance rápido demais. Mas o anjo faz algo ainda mais profundo. Ele tenta falar com você sem palavras. Você sente isso como inquietações que surgem do nada, como intuições que parecem deslocadas, como um incômodo inexplicável que diz: cuidado, não pense assim, não vá por esse caminho. Não é coincidência. É o anjo tentando impedir que o medo tome proporções que possam ferir sua alma. Ele sabe que alguns pensamentos, se alimentados, podem se transformar em monstros internos difíceis de controlar. Por isso, ele tenta bloquear, suavizar, orientar. O medo distorce tudo. Ele pega qualquer situação simples e transforma em ameaça. Pega qualquer silêncio e transforma em rejeição. Pega qualquer atraso e transforma em problema. Pega qualquer fraqueza e transforma em fracasso. E enquanto você tenta entender por que está reagindo de forma exagerada, o anjo já identificou que o medo está amplificando tudo dentro de você. Ele trabalha para trazer equilíbrio emocional, onde o medo quer instalar desequilíbrio. Em muitos momentos, o anjo tenta proteger você através do corpo também. Aquela respiração profunda que surge sem você perceber. Aquela vontade de se sentar por um instante. Aquele suspiro que parece aliviar algo, aquele pensamento rápido que corta uma ideia ruim. Esses pequenos gestos não são aleatórios. São tentativas do anjo de regular aquilo que o medo está tentando desregular. Enquanto você luta internamente, ele luta espiritualmente. E quando você começa a sentir sintomas físicos, coração acelerado, mente pressionada, peso no peito, o anjo já está em combate há muito mais tempo.
Ele tentou impedir as primeiras ondas, segurou as emoções, bloqueou pensamentos destrutivos, te deu impulsos para descansar, te colocou sensações para impedir que você ultrapassasse limites emocionais. O que você sente no corpo é apenas a parte visível do que o anjo já estava lidando no invisível. O medo é estrategista. Ele conhece os caminhos internos que desorganizam você. Mas o anjo conhece caminhos mais profundos ainda, caminhos que Deus construiu dentro da sua alma. Por isso, o anjo percebe o medo antes de você. Por isso, ele age antes de você pedir ajuda. Por isso, ele intervém antes que sua mente perceba a primeira rachadura. O medo não surpreende o céu, ele só surpreende você. E é nesse início silencioso da batalha que o anjo da guarda começa a fazer o que sabe fazer melhor. Proteger você de si mesmo. Proteger você do que ainda não entendeu. Proteger você do que ainda não viu. Porque antes de o medo te derrubar, o anjo já está de pé. O medo não precisa ser grande para causar estrago. Ele só precisa ser constante. Ele age como uma neblina que vai se espalhando aos poucos, cobrindo o que antes parecia claro, distorcendo o que antes parecia simples. Quando o medo ganha espaço dentro de você, sua visão espiritual começa a se alterar. Aquilo que era firmeza se torna dúvida. Aquilo que era clareza se torna confusão. Aquilo que era certeza se torna questionamento. O medo não muda a realidade, mas muda a forma como você enxerga a realidade. E isso é poderoso o suficiente para afastar você da voz de Deus. Quando o medo cresce, você passa a interpretar tudo de forma mais pesada. Uma demora se torna abandono. Um silêncio se torna rejeição. Uma mudança de rota se torna ameaça. Um dia ruim se torna sinal de fracasso. O medo pinta tudo com cores mais escuras. E é por isso que é tão doloroso. Porque ele não apenas assusta, ele distorce. Ele faz você enxergar sombras onde existe luz. Faz você perceber perigo onde existe proteção. Faz você pensar que está sozinho mesmo quando Deus está mais presente do que nunca. O anjo da guarda sabe que o medo trabalha nesse nível profundo. Ele vê quando sua visão emocional começa a perder nitidez. Ele percebe quando seus pensamentos começam a exaltar o que é negativo e minimizar o que é positivo. Ele percebe quando sua alma passa a escolher interpretações que machucam, mesmo sem querer. Ele percebe quando sua mente fica mais sensível às sugestões do inimigo e menos sensível às inspirações de Deus. Por isso, esse capítulo da sua vida exige intervenção espiritual, e o anjo é o primeiro a agir. Uma das maiores estratégias do medo é fazer você acreditar que Deus está distante. Ele usa a dor para silenciar a percepção espiritual. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparo, é alinhamento, é maturidade. Deus não se esconde porque você está com medo, ele se aproxima. Mas sua alma, machucada, não consegue perceber. E é justamente esse desencontro de percepções que o medo tenta ampliar para criar um abismo entre você e a voz divina. O anjo sabe disso e trabalha para impedir que essa desconexão se instale. O medo trabalha com exagero emocional. Ele pega um problema pequeno e o amplia. Ele pega uma preocupação simples e transforma em catástrofe. Ele pega um gesto neutro de alguém e transforma em ofensa. Ele pega uma fase difícil e transforma em sentença de vida. Quando a visão está distorcida, você não enxerga as coisas como são. Você enxerga como está. E isso muda tudo. Por isso, o anjo da guarda tenta ajustar sua visão interior antes que ela seja tomada completamente pela distorção. Ele faz isso inspirando pensamentos que quebram a narrativa do medo. Quando tudo dentro de você diz, não tem saída, surge um pensamento suave que diz, calma, vai passar. Quando tudo diz, ninguém me entende, surge um sentimento discreto de que você ainda importa para alguém. Quando tudo diz, Deus me abandonou, surge uma memória antiga de um momento em que Ele claramente cuidou de você. Esses pequenos impulsos não vêm do acaso, vêm do céu. O anjo coloca essas sementes de verdade dentro de você para impedir que o medo reescreva a história da sua fé.
O medo também tenta afastar você da voz de Deus de outra maneira, criando ruído interno. Ele preenche seus pensamentos com preocupações, com cenários imaginários, com possibilidades negativas, com diálogos internos dolorosos. Ele faz você pensar tanto que você não consegue ouvir mais nada. O anjo trabalha para silenciar esse ruído. É por isso que, às vezes, você sente vontade de fechar os olhos e respirar fundo. É por isso que, de repente, surge um silêncio interno inesperado. É por isso que, depois de muito choro, chega uma paz leve que você não sabe explicar. O anjo está tentando abrir caminho para que Deus fale. E Deus fala. Mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando suas emoções estão confusas. Mesmo quando o medo está alto. A voz de Deus não é abafada pelo medo. Ela apenas fica difícil de perceber quando a alma está ferida. Deus continua falando através das Escrituras, através de sinais, através de intuições, através de consolos que chegam de forma inesperada. O anjo da guarda trabalha para reconectar você a essa voz, porque ele sabe que é essa voz, e apenas essa, que pode dissipar as distorções provocadas pelo medo. Quando o medo altera sua visão, você não enxerga Deus como Ele é. Você o enxerga como você está. E é por isso que o anjo da guarda luta tanto por você. Porque ele sabe que a visão que o medo produz é temporária. Ele sabe que a dor é uma lente emocional, não espiritual. Ele sabe que Deus não mudou. Quem mudou foi o peso dentro do seu coração. O anjo age para que essa mudança não o conduza ao afastamento espiritual. Ele protege sua conexão com Deus até que sua visão seja restaurada. E ela será. Porque por mais que o medo tente distorcer tudo, Deus não permite que a mentira tenha a última palavra dentro de você. A visão pode estar nublada agora, mas será limpa. A fé pode estar abalada agora, mas será fortalecida. A conexão pode estar fraca agora, mas será restaurada. E o anjo permanecerá ao seu lado até que isso aconteça. Há um momento em que o medo deixa de ser apenas um sentimento e se torna algo físico. Você sente o corpo travar, a respiração prender, a mente acelerar. Parece que sua alma está sendo esmagada por algo que você não consegue ver. É como se fosse impossível dar o próximo passo, por menor que seja. Essa é a fase mais perigosa do medo, porque é nela que muitas pessoas desistem de tentar, desistem de acreditar, desistem de viver um pouco mais fundo. Mas é justamente nesse ponto crítico que o anjo da guarda realiza um dos trabalhos mais intensos e secretos da existência humana. O anjo luta contra o medo antes que ele se torne paralisia. Mas quando percebe que você ultrapassou a primeira barreira e entrou nesse estado mais profundo, sua ação muda completamente. Ele deixa de atuar apenas como inspirador interno e passa a atuar como protetor direto da sua estrutura emocional. Ele se coloca entre você e o medo, como alguém que se coloca entre uma onda gigante e uma criança assustada. Você não vê, você não sente com clareza, mas essa proteção existe, e é ela que impede que você seja engolido completamente pelo desespero. O medo paralisa, porque cria a sensação de que não há saída. Ele faz você acreditar que tudo está perdido, que nada vai melhorar, que cada passo é arriscado demais. Ele substitui coragem por dúvida, confiança por insegurança, movimento por estagnação. E quando você chega nesse estado, qualquer esforço parece insuficiente. O anjo sabe disso. Ele sabe que, nesse momento, seu corpo reage antes de sua mente, que sua respiração muda antes de você perceber, que seu coração bate com mais força antes de você entender por quê. Ele lê todos esses sinais e age de acordo com cada um deles. Há batalhas espirituais que acontecem enquanto você está imóvel. Batalhas que, se você pudesse ver, nunca mais duvidaria da existência do céu. O anjo luta contra influências invisíveis que tentam ampliar seu medo, induzir pensamentos de desespero, gerar impulsos destrutivos. Ele combate palavras internas que não são suas. Ele desfaz sugestões emocionais que tentam fazer você acreditar que não tem valor. Ele silencia vozes espirituais que tentam intensificar sua dor. Esse combate é silencioso, mas violento.
Você sente apenas o impacto emocional, não enxerga a guerra completa. Em alguns momentos, o anjo tenta mover você de pequenas formas, porque sabe que o movimento interno é essencial para quebrar o ciclo do medo. É por isso que, às vezes, você sente vontade de levantar mesmo sem ter motivo. Vontade de beber um copo de água. Vontade de abrir uma janela. Vontade de sair um pouco da cama. São movimentos simples, mas espiritualmente profundos. Eles são sinais de que a paralisia emocional está sendo enfrentada por forças que não dependem da sua força. São um anjo tentando reacender em você o senso de vida. O medo paralisa também a mente. Ele cria uma espécie de nuvem que impede você de pensar com clareza. Sua cabeça fica pesada, seus pensamentos acelerados, sua concentração reduzida. É como se sua mente estivesse em uma sala com luzes tremendo e sons ecoando. O anjo trabalha para estabilizar essa sala. Ele inspira pensamentos que desmontam o caos. Ele cria intervalos de silêncio entre as preocupações. Ele dá pequenos momentos de lucidez para que você respire um pouco. Esses instantes de alívio não são fruto do acaso, são intervenções diretas. Muitas pessoas confundem essas pequenas pausas na dor com força pessoal, mas elas são mais que isso. São sinais de que o anjo está segurando parte do peso que você não consegue carregar. Quando você sente que o medo diminui por alguns segundos, é o anjo afastando o que tentava te sufocar. Quando você sente um alívio breve no meio de uma crise, é o anjo protegendo sua mente de um colapso. Quando você sente que consegue respirar um pouco melhor, é o anjo abrindo espaço dentro de você para que Deus possa agir. O anjo também atua falando ao seu coração de forma intuitiva. Ele não se comunica com palavras claras, mas com percepções. Às vezes, você sente que algo dentro de você diz, não desista. Outras vezes, sente que algo sussurra, respira, vai passar. Há momentos em que você sente que precisa olhar para cima, mesmo sem entender por quê. Esses impulsos são mensagens silenciosas do céu. O anjo sabe que quando o medo paralisa, a alma fica sensível demais para entender revelações diretas. Então ele fala de forma suave, cuidadosa, respeitando o ritmo da sua dor. E aqui está algo que poucos entendem. Quando o medo paralisa o corpo, Deus fortalece a alma. O anjo trabalha no meio dessa transição. Ele segura sua alma para que ela não se quebre. Ele impede que pensamentos destrutivos se tornem decisões irreversíveis. Ele protege você das consequências do desespero. Ele sustenta sua fé quando você não consegue fazer isso sozinho. Ele mantém sua esperança respirando, mesmo quando você não percebe. A paralisia causada pelo medo é real. Ela parece sufocar, parece diminuir você, parece roubar toda a sua coragem. Mas ela nunca tem a última palavra. Porque enquanto você está sentindo a escuridão crescer, há uma luz dentro de você que não se apaga, a luz que Deus acendeu. E o anjo da guarda é o guardião dessa luz. Ele faz de tudo para mantê-la viva, porque ele sabe que quando essa luz se fortalecer novamente, o medo não terá chance. Há um momento específico da jornada do medo que parece ser o pior de todos, aquele instante em que você acredita que perdeu. É quando o medo fica tão alto que você não consegue raciocinar, quando a mente está tão confusa que você não encontra um só pensamento de alívio, quando a respiração está tão presa que você sente como se estivesse lutando contra algo que não sabe nomear. É o momento em que você acredita, sinceramente, que não tem mais forças, que não sabe o que fazer, que já tentou de tudo e que o medo venceu. Só que esse é exatamente o instante em que Deus começa a agir de forma mais profunda. Não de forma visível, não de forma emocionalmente perceptível, não de forma dramática. Ele age em silêncio. Um silêncio tão profundo, tão firme, tão constante, que se confunde com ausência. Mas não é ausência. É intensidade, é precisão, é cuidado. Deus não levanta a voz para competir com o barulho do medo. Ele se aproxima até que o próprio medo comece a perder espaço. Quando você chega nesse estágio, quando seu corpo está cansado, sua mente está exausta e sua alma está fragilizada,
Deus começa a operar em áreas que você nem percebe. Ele entra nas suas memórias, alinhando dores antigas com cicatrizes novas. Ele entra nos seus pensamentos, acalmando tempestades internas que você nunca conseguiu controlar sozinho. Ele entra no seu espírito, restabelecendo conexões que o medo tentou quebrar. Ele age sem que você perceba porque, naquele momento, a sua sensibilidade está comprometida. Se ele falasse alto demais, você não entenderia. Se ele se movesse de forma intensa demais, você se assustaria. O silêncio dele é adaptação ao seu estado emocional. O anjo da guarda entende isso perfeitamente. Ele vê quando Deus entra em ação. Ele sente quando Deus toca sua alma de maneira invisível. Ele percebe quando o céu começa a trabalhar em áreas que você nem percebe que estão feridas. O anjo participa disso. Ele abre caminhos dentro de você para que a cura chegue mais fundo. Ele sustenta sua mente para que ela permita esse trabalho silencioso. Ele protege sua alma para que nenhuma influência externa interfira nesse processo. O anjo sabe que esse é o momento mais delicado, não porque você está fraco, mas porque Deus está mexendo em raízes profundas. E é exatamente aí que muitos se confundem. Eles acham que Deus está distante porque não sentem nada. Acham que Deus está calado porque não ouvem nada. Acham que Deus não está agindo porque nada mudou por fora. Mas a maior parte das transformações espirituais não começa por fora, começa por dentro. Deus começa pelo lugar onde você não tem acesso. Ele trabalha na base da alma, e é por isso que você não percebe a ação imediatamente, porque Deus está reconstruindo aquilo que sustenta o seu emocional. O medo tenta fazer você acreditar que o silêncio de Deus é abandono, mas o anjo da guarda sabe que é o oposto. Quando Deus se silencia, ele não se afasta, ele se concentra. Ele está mexendo exatamente na área que o medo machucou. Ele está restaurando aquilo que você achou que havia perdido. Ele está reconstruindo partes da sua identidade que a dor tentou roubar. E nessa hora, nenhuma interferência pode atrapalhar esse processo. Por isso o anjo guarda você como quem guarda algo sagrado. Há momentos em que o medo parece vencer porque, do lado de fora, nada muda. Você ainda sente ansiedade, ainda sente inquietação, ainda sente fragilidade, mas dentro de você, algo começou. É uma reorganização silenciosa. É um alinhamento entre seu espírito e a paz de Deus. É uma limpeza emocional que você não percebe porque não gera sintomas de imediato. Deus está preparando o solo. Ele não planta esperança sobre terra endurecida. Ele primeiro amolece, desfaz, limpa. Esse é o trabalho invisível. O anjo da guarda age como guardião dessa obra. Ele impede que o medo destrua aquilo que Deus está reconstruindo. Ele protege você nos momentos em que sua mente fica vulnerável. Ele impede que você tome decisões movidas por desespero. Ele segura o que você não consegue segurar. Ele mantém acesa a última chama de esperança dentro de você. Ele garante que mesmo quando você acha que está perdendo, o céu não perdeu o controle de nada. E então, algo começa a mudar de modo tão sutil que você quase não percebe. A respiração começa a ficar menos pesada. O pensamento começa a circular com mais espaço. A angústia começa a diminuir em intensidade. A mente, que antes parecia fora de controle, começa a se acalmar. Não é imediato, não é repentino, é gradual. Porque Deus não cura pela superfície, Ele cura pela raiz. Você acha que o medo venceu, mas na verdade, esse é o momento em que Deus mais trabalha. O silêncio dele é obra, a quietude dele é movimento. A ausência de sinais é o maior sinal de que algo profundo está acontecendo. Deus trabalha enquanto você descansa, se confunde, chora ou tenta respirar. E o anjo da guarda, ao seu lado, garante que nada interrompa o processo que vai devolver a você o que o medo tentou roubar. Há um ponto da caminhada em que o medo parece ganhar mais força. Ele começa a ocupar espaços que antes estavam tranquilos, invade seus pensamentos em horários que antes eram pacíficos e cria sensações que você nunca teve antes. É o momento em que você pensa, agora ficou pior. Mas para o céu esse é o instante perfeito
para começar a enviar pequenos sinais, pequenas confirmações, pequenos toques de que você não está enfrentando tudo isso sozinho. E quase sempre, essas confirmações chegam através do seu anjo da guarda. Deus sabe que quando o medo aumenta, sua alma fica mais vulnerável. Ele sabe que você fica mais sensível, mais inseguro e, ao mesmo tempo, mais atento ao que se move ao seu redor. Então ele usa essa sensibilidade não para te ferir, mas para te alcançar. Ele envia pequenas luzes para guiar você através da escuridão emocional. E o anjo da guarda é quem leva essas luzes até seu coração. Essas confirmações quase nunca chegam como você espera. Não são vozes audíveis, não são visões, não são manifestações extraordinárias, são detalhes. E é justamente por isso que são tão poderosas, porque chegam de forma tão delicada que só um coração cansado consegue sentir com profundidade. Pequenos detalhes, porém carregados de sentido espiritual. Às vezes é um pensamento leve que surge enquanto você está no meio de uma crise. Um pensamento tão simples, tão discreto, que você quase ignora. Algo como, respira, calma, ou, não vai ser sempre assim. Ou ainda, eu estou com você. Esse tipo de pensamento não nasce de alguém que está totalmente tomado pelo medo. Ele é sussurrado, inspirado, colocado ali pelo anjo, que sabe que sua mente precisa de uma âncora para não afundar. Outras vezes, a confirmação vem por meio de uma paz inesperada, mesmo que dure poucos segundos. Você pode estar chorando, tremendo, angustiado, e de repente sente um alívio rápido, como se algo tivesse tocado você por dentro. É uma paz que não resolve tudo, mas que acalma algo. É como um abraço invisível. Esse toque não é psicológico, ele é espiritual. É o anjo colocando a mão sobre a sua alma e dizendo, eu estou aqui. Também existem confirmações externas. Uma mensagem que chega no momento exato. Uma lembrança antiga que brota do nada. Uma palavra dita por alguém sem que essa pessoa saiba do que você está passando. Uma música que toca justamente com o trecho que você precisava ouvir. Uma sensação de que você deveria abrir a Bíblia naquele instante e, quando abre, lê algo que conversa exatamente com sua dor. Nada disso é coincidência. O anjo da guarda organiza esses movimentos para que você perceba que Deus ainda está falando, mesmo que não esteja falando da forma que você gostaria. Há momentos em que a confirmação é ainda mais sutil. Vontade de tentar de novo, mesmo estando cansado. Vontade de levantar, mesmo sem força. Vontade de respirar fundo, mesmo sem saber por quê. Vontade de ficar vivo, mesmo machucado. Essas vontades pequenas são milagres disfarçados, são sementes plantadas por Deus e regadas pelo anjo. São provas de que o medo pode ser grande, mas não venceu o espaço mais profundo da sua alma. O anjo da guarda também envia confirmações através das lembranças que ele ativa dentro de você. Lembranças de momentos em que você achou que não conseguiria, mas conseguiu. Lembranças de fases em que você estava fraco e alguém apareceu para ajudar. Lembranças de situações em que tudo parecia perdido e algo inesperado aconteceu. Essas memórias não surgem por mero acaso. Elas são gatilhos espirituais que o anjo aciona para lembrar você de que Deus já te levantou antes e vai levantar de novo. E há um tipo especial de confirmação, talvez a mais importante de todas, quando você percebe que, mesmo com medo, você ainda está buscando Deus. Porque se o medo tivesse vencido, você não estaria aqui. Não estaria ouvindo estas palavras. Não estaria procurando respostas espirituais. Não estaria clamando. Não estaria tentando respirar fundo. O fato de você estar procurando Deus no meio do medo é por si só uma confirmação de que Deus está sustentando sua fé. O anjo sabe que você precisa dessas confirmações. Ele as organiza, ele as entrega, ele as sussurra, ele as inspira, ele as planta dentro e fora de você. Porque ele sabe que quando o medo tenta engolir seus pensamentos, você precisa de pequenas provas para continuar. E Deus envia essas provas no tempo certo, na maneira certa, na fragilidade certa.
O medo pode crescer, mas Deus envia sinais maiores do que ele. Sinais pequenos no tamanho, mas gigantes no impacto. Porque eles fazem você perceber que, apesar do medo, você ainda está sendo cuidado, ainda está sendo guardado, ainda está sendo guiado, ainda está sendo amado. E quando essa percepção entra em você, mesmo que por instantes, algo muda, algo se estabiliza, algo respira, algo volta a viver. E essa mudança, por menor que seja, é o começo da sua cura. Se você pudesse ver o que acontece no espiritual, quando o medo tenta destruir sua paz, você encararia sua vida de outro jeito. Porque existe um combate sendo travado por você todos os dias, em lugares onde seus olhos não alcançam. Um combate tão intenso, tão profundo e tão determinante, que se você testemunhasse apenas um fragmento dele, você jamais voltaria a pensar que está sozinho. Esse combate é silencioso, invisível, e muitas vezes acontece nos momentos em que você está chorando, dormindo, trabalhando ou tentando manter sua mente estável. É uma guerra travada pelo seu anjo da guarda. Muitas pessoas imaginam o anjo como uma figura calma, sempre serena, sempre tranquila. Mas isso é apenas uma parte da história. O anjo é guardião, sim, mas também é guerreiro. Ele foi criado para lutar contra aquilo que seus olhos não podem ver. Ele enfrenta forças que tentam se aproximar de você quando sua alma está vulnerável. Ele combate influências espirituais que tentam alimentar o medo, a ansiedade, a desesperança, a sensação de abandono. Ele luta para impedir que pensamentos destrutivos se tornem convicções. Ele luta para que suas feridas emocionais não se transformem em portas para ataques mais profundos. Esse combate não é feito com espadas visíveis, mas com autoridade espiritual. Deus concede ao anjo capacidade de discernir intenções, atacar distorções, bloquear sugestões internas que tentariam manipular sua mente. Quando você está passando por um período de medo intenso, há pressões espirituais tentando sufocar seu espírito. Pressões que você não sente diretamente, mas que se manifestam como pensamentos insistentes, como vozes internas que dizem que nada vai mudar, que você não tem saída, que você não vale nada. O anjo combate essas influências uma a uma. Imagine por um momento a cena. Enquanto você está deitado, preso em pensamentos angustiados, existe um ser espiritual ao seu lado enfrentando algo que você não vê. Uma força tentando empurrar sua alma para dentro do desespero e o anjo firme, criando barreiras, afastando essa influência, protegendo seu coração. É por isso que muitas vezes você chega ao limite, mas não ultrapassa. Chega ao fundo, mas não afunda. Chega à dor mais profunda, mas algo dentro de você se recusa a morrer. É o anjo segurando a linha que conecta você à esperança. Esse combate não acontece apenas nos momentos de crise. Ele acontece diariamente. Quando você acorda com uma sensação estranha e não entende por quê, muitas vezes é porque o anjo lutou durante a noite para impedir que algo emocionalmente destrutivo chegasse até você. Quando você tem um pensamento negativo que desaparece tão rápido quanto surgiu, é porque o anjo bloqueou antes que ele se instalasse. Quando você sente um impulso de desistência, seguido de um impulso de continuar, é o resultado de uma batalha vencida no invisível. O anjo também luta contra aquilo que tenta usar sua própria mente contra você. Ele enfrenta sugestões espirituais que tentam transformar suas fraquezas em acusações. Ele combate lembranças dolorosas que são manipuladas para amplificar sua dor. Ele confronta sentimentos que não nasceram de você, mas tentam se vestir como se fossem seus. Ele sabe que, quando o medo está alto, sua alma fica mais vulnerável à influência externa. Então ele trabalha dobrado para proteger aquilo que Deus está reconstruindo dentro de você. E há momentos em que o combate é tão intenso que você sente fisicamente cansaço sem explicação, peso no peito, sensação de confusão, vontade de chorar sem motivo. Não é apenas emocional, é espiritual. O anjo está enfrentando algo que tentava te atingir, e o impacto chega até você
como resíduo da batalha. Não é fraqueza sua, é proteção, porque se você sentisse esse combate inteiro, não suportaria. O anjo luta para que você permaneça vivo espiritualmente. Ele luta para que sua fé não se apague. Ele luta para que sua mente não desmorone. Ele luta para que seu coração não endureça. Ele luta para que sua esperança não desapareça. Ele luta porque foi designado por Deus para isso. E ele luta porque ama você com um amor que não se desgasta. E é por isso que você nunca está sozinho no medo. Mesmo quando tudo parece desmoronar dentro de você, existe uma batalha acontecendo ao seu redor. Uma batalha que você não vê. Uma batalha que muitas vezes você nem imagina. Mas ela está ali, fiel, constante, silenciosa, porque Deus determinou que você seria guardado, acompanhado e protegido em todos os seus caminhos. O combate espiritual não é para assustar você. É para lembrar que a sua vida é mais valiosa do que você imagina. Que você está sendo protegido enquanto dorme, enquanto chora, enquanto respira. Que enquanto você luta por dentro, existe um guerreiro lutando por fora. Que enquanto o medo tenta derrubar você, o anjo está de pé, combatendo até que a luz volte a brilhar dentro de você. Existe um momento da dor em que você acredita, sinceramente, que não tem mais nada dentro de si. Parece que tudo aquilo que um dia sustentou sua coragem desapareceu. Sua fé fica fraca, seu ânimo se dissolve, sua esperança vira um fio. Você olha para dentro e não encontra mais a versão forte que existia antes. E é nesse exato momento, quando você sente que está no seu limite emocional, que Deus começa a construir uma força diferente. Uma força que não depende de como você se sente, mas de quem Ele é. A força que vem de Deus não chega com barulho. Não é explosiva, não é imediata. Ela não se manifesta como um superpoder que elimina o medo de uma vez. Ela chega como semente, como algo tão pequeno, tão discreto, tão delicado, que você quase não percebe. Mas ela está lá. E com o passar dos dias, ela começa a brotar dentro de você. É uma força silenciosa, humilde, mas extremamente poderosa. É uma força que cresce mesmo quando você está parado, que amadurece mesmo quando você está chorando, que se fortalece mesmo quando você acha que não tem energia para tentar mais uma vez. O anjo da guarda tem um papel essencial nesse processo. Ele é o guardião dessa força que Deus coloca dentro de você. Ele protege a semente antes que a dor tente arrancá-la. Ele defende os primeiros brotos antes que o medo tente esmagá-los. Ele acompanha o crescimento dessa força, certificando-se de que ela não seja sufocada pelos pensamentos que você ainda está tentando controlar. Ele sabe que a força de Deus age de dentro para fora. Então, ele vigia o seu interior como um jardineiro que protege com carinho aquilo que ainda está frágil. E essa força não aparece como confiança repentina. Ela aparece como pequenos movimentos internos, como aquele instante em que você pensa, talvez eu consiga. Ou quando, sem entender como, você levanta mesmo cansado. Ou quando você respira e sente, mesmo que por poucos segundos, que algo dentro de você está se reorganizando. Esses pequenos sinais não são fabricados por você. São manifestações da força que Deus colocou ali, surgindo no tempo certo, no solo certo, na dor certa. Quando tudo desaba, você não renasce inteiro de uma vez. Você renasce em partes. Primeiro sua respiração acalma, depois sua mente desacelera, depois seu coração estabiliza, depois sua alma enxerga a luz. O anjo participa dessa transição, guiando você em cada etapa. Ele inspira pensamentos de coragem quando o medo tenta dominar. Ele afasta lembranças que poderiam machucar você novamente. Ele tenta trazer clareza para situações que o medo distorceu. Ele ajuda sua alma a encontrar equilíbrio antes que seu corpo entenda o que está acontecendo. Deus não coloca força dentro de você apenas para lidar com o medo. Ele coloca para reconstruir sua identidade. A dor faz você esquecer quem você é. Ela diminui seu valor. Ela distorce sua história. Mas a força de Deus devolve tudo isso.
Ela faz você lembrar que ainda tem propósito, que ainda tem importância, que ainda tem algo a viver, que ainda é amado, que ainda é visto, que ainda é sustentado, que ainda é escolhido todos os dias pelo Criador. Essa força também muda a forma como você enfrenta o medo. Antes, o medo entrava em você e espalhava caos. Agora, quando o medo tenta entrar, encontra resistência. Uma resistência silenciosa, mas firme. Uma resistência espiritual que não vem de você, mas que age através de você. É a força de Deus segurando sua alma quando você não consegue. É o anjo levantando sua mente quando ela tenta cair. É o céu trabalhando dentro de você, com uma precisão que você não percebe, mas que transforma quem você é. E aqui está o ponto mais importante. A força que Deus coloca dentro de você não depende de como você se sente. Você pode estar cansado e ainda assim fortalecido. Pode estar chorando e ainda assim sendo restaurado. Pode estar fragilizado e ainda assim sendo preparado. A força de Deus não aparece apenas nos momentos em que você se sente bem. Ela aparece justamente nos momentos em que você acha que não aguenta. Porque a força de Deus não nasce da sua estabilidade. Nasce da fidelidade dele. O anjo da guarda observa quando essa força começa a tomar forma. Ele se alegra quando percebe que seu espírito está se reerguendo. Ele sabe que essa força ainda é pequena, então ele a protege como quem protege uma chama contra o vento. Ele fortalece seus pensamentos para que o medo não apague o que Deus começou. Ele guia você para que cada passo seja sustentado, mesmo que pequeno, e aos poucos você começa a perceber que algo está mudando. Que mesmo sem entender exatamente o que está acontecendo, você está sendo reconstruído. Deus transforma ruínas em estrutura. Ele transforma lágrimas em maturidade. Ele transforma medo em dependência espiritual. Ele transforma fraqueza em força. Que essa força que Ele colocou dentro de você enquanto tudo desabava, será a mesma força que sustentará sua vitória quando tudo começar a se levantar novamente. Há um instante da cura que quase ninguém reconhece. Ele não chega com um milagre visível, não traz mudanças repentinas, não transforma tudo de forma imediata. Ele começa de maneira tão sutil que você só percebe quando olha para trás. É o momento em que Deus começa a levantar você, não por fora, mas por dentro. O momento em que Ele inicia uma reconstrução suave, silenciosa, profunda, que transforma sua alma antes de transformar sua circunstância. E quase sempre, esse processo começa quando você ainda acredita que está quebrado demais para se reerguer. O levantar de Deus não acontece com aplausos. Ele não se manifesta em explosões emocionais. Ele não desce do céu para pegar você no colo de forma literal. Ele trabalha no espírito, e o espírito se move antes da emoção. Enquanto você pensa que está parado, algo dentro de você começa a ser restaurado. Deus toca áreas internas que você não sabe que precisam de cura. Ele limpa lembranças que ainda pesam. Ele reorganiza pensamentos que estavam fora de ordem. Ele devolve estabilidade ao seu coração antes que você consiga percebê-la com clareza. O anjo da guarda é testemunha desse processo. Ele percebe quando Deus começa a te levantar, não porque vê mudanças externas, mas porque sente a luz voltando a se acender dentro de você. É como uma chama que aparece depois de um longo período de escuridão. Primeiro fraca, depois firme, depois capaz de iluminar o que estava confuso. Essa luz não é obra sua, é Deus devolvendo a capacidade de respirar espiritualmente. E como isso se manifesta no dia a dia? De maneiras discretas, quase imperceptíveis. Você acorda em um dia comum e percebe que seu coração está um pouco menos pesado. Não muito, apenas o suficiente para que você consiga levantar da cama com menos esforço. Você enfrenta uma situação complicada e percebe que, de repente, você não reage com o mesmo desespero de antes. Você passa por um momento difícil e percebe que a dor está lá, mas não controla você da mesma forma. Nada disso acontece por coincidência. São sinais de que Deus está levantando você.
A mente é a primeira área onde isso aparece. Pensamentos que antes eram caóticos começam a perder força. Você começa a questionar menos os pensamentos destrutivos e começa a aceitar mais os pensamentos de esperança. O anjo atua nesse ponto, inspirando você a perceber que nem tudo está perdido, mesmo quando as emoções insistem em dizer o contrário. Ele abre espaço na sua mente para que a luz que Deus colocou encontre terreno fértil para crescer. Depois, o corpo responde. A respiração, que antes era curta, começa a fluir com mais suavidade. A tensão no peito diminui por alguns instantes. Seus músculos não ficam tão rígidos diante do medo. Esses pequenos sinais não são psicológicos, são espirituais. Seu corpo responde ao que Deus está fazendo dentro da sua alma. O anjo ajuda esse processo, suavizando as sensações físicas, acalmando os impulsos de ansiedade, estabilizando o que antes parecia fora de controle. E então vem o coração. Ele começa a sentir algo que você achou que nunca mais sentiria. Vontade. Vontade de tentar de novo. Vontade de continuar. Vontade de acreditar. A dor ainda existe, mas ela já não tem mais a mesma voz. Ela já não dita o ritmo da sua vida. Você começa a sentir pequenas ondas de esperança que surgem do nada. Você não sabe explicar, não entende de onde veio, mas percebe que algo está sendo reconstruído. Isso é Deus levantando você por dentro. Muitas vezes você só percebe que Deus te levantou quando enfrenta uma situação que antes te destruía e agora não destrói mais. Algo dentro de você mudou. Você aguenta de outra forma. Você sente de outra forma. Você lida de outra maneira. Isso é um sinal claro de que você não está mais no mesmo lugar emocional onde estava antes. É o resultado da ação silenciosa e profunda que Deus fez enquanto você achava que estava perdido. O anjo da guarda participa de cada etapa desse processo. Ele sustenta você enquanto Deus reconstrói. Ele protege sua mente enquanto Deus reorganiza seus pensamentos. Ele guarda seu coração enquanto Deus cura suas feridas. Ele inspira você a olhar para cima quando Deus começa a remover o peso que estava sobre sua alma. Ele acompanha você em cada movimento, porque sabe que a reconstrução divina precisa ser protegida até que esteja firme o suficiente para sustentar você sozinho. E aos poucos, você começa a perceber que não caiu como achou que tinha caído, porque Deus segurou você enquanto sua alma desmoronava. Você começa a perceber que não quebrou como imaginou, porque Deus impediu que as rachaduras se transformassem em perdas irreversíveis. Você começa a perceber que não ficou sozinho como pensou, porque o anjo esteve ao seu lado o tempo inteiro, lutando enquanto você tentava apenas respirar. O levantar de Deus acontece assim, devagar, silencioso, profundo, sem pressa, sem espetáculo. Mas quando ele termina, você se percebe inteiro de um jeito que a dor nunca conseguiu destruir. E quando você alcança esse ponto, o medo já não tem mais o mesmo poder, porque Deus te levantou de um lugar onde o medo não consegue mais tocar com facilidade. Há momentos em que nenhuma palavra humana consegue alcançar a profundidade da sua dor. Momentos em que o medo cria um silêncio tão pesado dentro de você que até sua própria voz parece frágil demais para romper. É nesses instantes que o céu inclina o ouvido, não para ouvir uma oração perfeita, mas para ouvir o coração que tenta, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo quebrado. E é por isso que esta oração não é um ritual, não é uma fórmula, não é uma obrigação espiritual. Ela é um respiro, ela é um encontro, ela é uma ponte entre sua fraqueza e a força que Deus preparou para você. Antes de começar, permita-se apenas estar aqui. Não importa se sua mente está agitada ou se seu coração está pesado. Deus não exige perfeição para ouvir. Ele exige presença. E o anjo da guarda está ao seu lado agora, não como um símbolo religioso, mas como um guardião real, preparado para colocar diante de Deus aquilo que você não consegue expressar sozinho. Respire fundo e se entregue a estas palavras. Senhor, meu Deus, eu venho diante de Ti no meio do medo que tenta me derrubar.
Eu venho com minha alma cansada, com meu coração apertado, com pensamentos que parecem maiores do que eu consigo suportar. Eu venho sem máscaras, sem força própria, sem respostas. Eu venho porque preciso de ti mais do que nunca. Eu venho porque, mesmo no meu silêncio, eu sei que tu me escutas. Anjo da guarda, meu companheiro de todos os dias, eu te peço, fica ao meu lado agora. Eu sei que tu já estás comigo, mas eu preciso sentir a tua presença. Segura minha mão quando eu vacilar. Protege minha mente quando o medo tentar dominá-la. Guarda meu coração quando pensamentos escuros tentarem entrar. Luta por mim naquilo que eu não consigo lutar sozinho. Intercede por mim diante de Deus quando minhas palavras falharem. Senhor, eu te entrego cada preocupação que pesa sobre mim. Eu te entrego cada medo que tenta me paralisar. Eu te entrego cada ferida que ainda arde. Eu te entrego o que eu já entendi e o que ainda não compreendo. Eu te entrego os dias ruins, os momentos de confusão, as noites em que o sono foge e o coração acelera. Eu te entrego tudo, porque eu reconheço que não posso carregar isso sozinho. Toca meu espírito, Senhor. Entra nos lugares onde o medo se esconde. Entra nos cantos escuros da minha alma e acende luz. Liberta meu coração do peso que não vem de ti. Acalma minha mente para que ela volte a te ouvir. Fortalece minhas emoções para que elas não me traiam. Reorganiza meus pensamentos até que a paz volte a fazer morada dentro de mim. Anjo da guarda, coloca sobre mim a proteção que Deus te confiou. Que teus combates silenciosos continuem vencendo batalhas que eu nem vejo. Que tuas inspirações continuem quebrando pensamentos que tentam me destruir. Que teu cuidado continue me guiando quando eu estiver perdido. Que tuas asas espirituais me cubram quando a tempestade tentar me derrubar. Senhor, eu não peço para nunca sentir medo. Eu peço para não ser dominado por ele. Eu não peço para que nunca haja tempestades. Eu peço para não me afogar nelas. Eu não peço para que a dor nunca me toque. Eu peço para não perder minha fé quando ela chegar. Dá-me coragem para enfrentar o que eu não posso evitar. Dá-me sabedoria para discernir o que eu preciso deixar ir. Dá-me paz para aceitar o que eu não posso mudar. Eu te peço, Deus amado, levanta-me no teu silêncio, sustenta-me quando eu cair, abraça-me quando eu não conseguir ficar de pé. Caminha comigo nos dias em que tudo parecer pesado demais. Reacende em mim a esperança que o medo tentou apagar. Faz brotar dentro de mim a força que vem de ti e apenas de ti. Anjo da guarda, permanece ao meu lado, até que o medo perca o poder que tem sobre mim. Cuida de mim quando eu não perceber. Protege-me quando eu não entender. Guia-me quando eu não souber para onde ir. E, acima de tudo, lembra-me sempre de que eu não estou sozinho. Senhor, eu descanso em ti. Eu entrego a ti o que eu não controlo. Eu confio em ti mesmo quando tudo dentro de mim vacila. Eu me rendo à tua presença. Eu escolho acreditar que tu estás me levantando agora, mesmo que eu não veja. Em teu nome eu descanso. Em teu nome eu respiro. Em teu nome eu permaneço. Amém. Essa oração é um lembrete. Você não precisa estar bem para falar com Deus. Você só precisa estar aqui. E o anjo da guarda sempre esteve do seu lado, pronto para te sustentar quando o medo tenta derrubar aquilo que Deus construiu dentro de você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda luta. Talvez você nem perceba isso com clareza, mas existe uma parte sua que se recusa a desistir, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo confusa. Essa parte não nasceu da sua força, nasceu da presença de Deus em você. A mesma presença que acompanhou cada lágrima, cada silêncio profundo, cada noite difícil, cada pensamento que você tentou esconder. Nada passou despercebido pelo céu. O medo tentou convencer você de que estava sozinho. Tentou fazer você acreditar que Deus ficou distante. Tentou transformar sua dor em prova de abandono. Mas ao longo deste vídeo, você pôde ver que o silêncio de Deus nunca foi ausência. Foi cuidado, foi movimento, foi proteção.
Enquanto você tentava manter as coisas funcionando aqui fora, Deus estava reconstruindo tudo aqui dentro. E o anjo da guarda foi o guardião desse processo, lutando pelo que você não conseguia sustentar. Agora respire mais uma vez. Preste atenção no que sente. Não importa se ainda há dor, se ainda há medo, se ainda há dúvidas. Nada disso invalida o que Deus está fazendo em você. A cura não acontece de uma vez. Ela vem em ondas, vem por dentro, vem com passos pequenos que você talvez nem perceba. Mas ela vem, porque Deus não abandona aquilo que começou a restaurar. O céu não investe em algo apenas para deixar pela metade, e talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. A transição entre a queda e o recomeço. Um momento silencioso, sensível, frágil, mas também sagrado. Algo está mudando mesmo que lentamente. Algo está sendo colocado no lugar. Algo está sendo iluminado onde antes havia sombra. E isso é obra de Deus. É Ele levantando você, reorganizando sua história, preparando o que vem depois dessa fase. Se em algum instante deste vídeo algo falou com você, tocou sua alma, acalmou sua mente ou trouxe apenas um pouco de paz, saiba que isso não veio de mim. Veio de Deus. Foi Ele que usou estas palavras para alcançar você, no exato ponto onde o medo estava tentando vencer. Isso é cuidado. Isso é presença. Isso é amor, em sua forma mais silenciosa e mais fiel. Se sentir no coração, compartilhe nos comentários aquilo que você está enfrentando. Às vezes, escrever é uma forma de liberar peso, de organizar a alma, de permitir que Deus toque áreas que você guardou por tempo demais. E também é uma forma de perceber que você não é o único lutando, que existe um povo inteiro caminhando pela fé, um dia de cada vez. Agora, siga seu dia com calma. Não se cobre perfeição. Não espere mudanças imediatas. A obra de Deus continua, mesmo quando nada parece diferente. O anjo continua ao seu lado, mesmo quando seus sentimentos oscilam. E a paz que você busca já está a caminho, mesmo que ainda não tenha chegado completamente. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E daqui para frente você vai perceber isso cada vez mais.